Glória a Deus. Vocês estão felizes aí ou não? Amém. Então já abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis. Capítulo 6. E deixa abertinho aí, tá? Nós vamos ler essa história. O tema de hoje, irmãos, é maior é o que está em nós. Repita comigo, maior é o que está em mim. Maior é o que está em nós. Amém? Agora você vai olhar para o teu irmão e falar assim, maior é o que está em você. Fica com vergonha não, fala de novo, maior é o que está em você. Irmão, eu não sei, mas isso aqui é uma palavra realmente de ânimo, não é? Se a gente entender o que foi falado para a gente aqui nesse momento, maior é o que está em você. É uma palavra de ânimo, uma palavra para te trazer clareza e convicção daquilo que Deus é em nós. E hoje, o que se vê no cenário evangélico, no cenário cristão, são pessoas que não têm mais isso como estilo de vida. Não falo de uma forma geral, mas é uma grande maioria. Não enxergar o poder que há em Deus. Talvez ir à igreja, talvez participar de cultos, talvez participar de várias coisas na igreja, mas não conhecer na plenitude aquele que foi o nosso Criador. Talvez nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, a gente não entender quão poderoso é o nosso Deus. Existe uma música, né? Quão grande é o meu Deus. Irmão, a gente tem que começar a ter esse costume de cantar mensagens, de cantar músicas como oração, mas também de entender o poder que há em Deus. E Ele divide esse poder e coloca esse poder dentro de mim e dentro de você, para que a gente possa curar os enfermos. Para que a gente possa libertar os cativos. Então nós precisamos, como igreja, nesses dias, entender o poder que há dentro de nós. E maior, irmãos, é o que está em nós do que o que está no mundo. Já dizia aquela canção, né? Aquele corinho evangélico, você vai cantar para nós aí ou não? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando eu entendo essa verdade, quando eu tenho isso como estilo de vida, irmãos, nada poderá me deter. Só que não é que eu vou virar um bambambam ou um cara deselegante, não é? Mas eu vou entender qual é o meu propósito na terra. Então, por que o desânimo? Por que as lamúrias? Por que a desistência? Puxa, tudo hoje é motivo para desistir? Não, porque são pequenas coisas que têm tirado o nosso foco em Deus. Tem tirado o foco no grande eu sou. Isso não pode acontecer, irmãos. Eu tenho falado que existem vários paradigmas e várias histórias reais que estão acontecendo aí fora, que somente a igreja tem o poder de mudar. Somente eu e você como igreja nós podemos agir de uma forma em Deus para que essas pessoas sejam libertas. Então talvez hoje você veio para essa igreja como um simples momento de culto, poxa, eu tenho que ir no culto, hoje é domingo, nossa, eu tenho que ir no culto, poxa, eu tenho que ir no culto. Talvez esse seja o motivo de você estar aqui nessa manhã. Talvez você esteja precisando de algo, poxa, eu preciso ir na igreja porque eu estou precisando de uma cura. Talvez você está aqui hoje sentado, mas o seu sentimento é de desânimo, é de desistência. Talvez você esteja se sentindo injuriado ou injustiçado. Eu digo, irmãos, existe um Deus que habita em você. Existe um Deus, irmãos, que é maior que qualquer coisa, qualquer circunstância na minha e na sua vida. Todos os homens da Bíblia que entenderam essa verdade se deram bem. Todos os homens após a Bíblia que entenderam essa verdade se deram bem. Então não sei qual que é a sua circunstância, mas Deus, Ele é maior que qualquer circunstância. O mundo jaz do maligno e Deus é maior que o maligno. É maior que o diabo. Deus, Ele é capaz de agir, né? A Elaine leu esse texto aqui, eu falei, vai pregar o que eu já falei para ela lá em cima. Irmãos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que nós pensamos, segundo, de acordo com o poder que habita onde? Em nós.
Mas a Bíblia também diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. É tempo, irmãos, de eu e você enxergarmos o nosso propósito nessa terra. Salmos 40 diz o seguinte, 40 verso 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Viver em Deus, viver no sobrenatural, é você enxergar coisas que estão além do seu entendimento. Porque no entendimento nós estamos andando no natural, amém? Porque existem coisas que Deus faz, que viver no Espírito, viver em Deus, elas vão além do que você entende, é enxergar coisas que você jamais pensou. São revelações, são profecias vindas direto do céu para mim e para a sua vida. Mas onde está, irmãos, esse poder que está na igreja? Onde está essas pessoas que estão entendendo quão grande é o nosso Deus? Será que os problemas estão nos tirando da rota? Será que a situação do dia a dia está nos tirando da rota? Eu orei essa semana, irmãos, eu cheguei de Amambai na terça-feira e eu não consegui dormir direito até hoje. Um dia é o meu filho que está tossindo e tosse demais, outro dia é a Lívia que vomita sem razão. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí veio essa mensagem dentro do meu coração: calma, maior sou eu do que as situações. Filho, calma, porque se você entender o que está escrito aqui nesse texto, nós vamos ler em João, 1 João, nós entenderemos que maior é o nosso Deus do que as nossas circunstâncias, irmãos. E isso é muito necessário para os dias de hoje. É muito importante você saber de Bíblia, você entender, você ler, irmãos, isso é fundamental na vida de um cristão. Mas não basta só entender, nós temos que ter coração também naquilo. Porque o nosso entendimento humano não vai fazer a gente viver coisas em Deus plenas, coisas gigantes, coisas grandes em Deus. Então 1 João diz o seguinte, deixa aberto aí em Reis, tá bom? Se você quiser abrir 1 João capítulo 4. Quem encontrou diz amém. Mas todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Esse texto diz que maior o que está em nós do que está no mundo. Irmãos, quem tem essa convicção aqui nesses dias? Como nós temos agido diante de tal convicção? Porque se torna vazio se a gente não acreditar nessas coisas que Deus nos diz, através da sua palavra. Nós nos tornaremos cristãos sem fundamento, sem base. Tudo é motivo para jogar as coisas para o alto. Nós vamos ler uma história aqui de uma pessoa que estava com os olhos espirituais fechados chamado Geazi. E muitas pessoas eu vejo que não somente dentro da igreja, mas pessoas que já foram de alguma igreja, já frequentaram os cultos, elas estão nesses dias, irmãos, não conseguindo mais enxergar o que Deus é capaz de fazer na vida delas. Diante de doença, diante de desesperos, a gente vê que as pessoas estão partindo para tudo menos para Deus. Existe uma necessidade do ser humano de se preencher de alguma coisa. Nós nos preenchemos do Espírito, amém? Mas pessoas que não entendem aquilo estão em busca de alguma coisa, talvez um vazio dentro da sua alma. E aí correm para as outras religiões, correm atrás de pessoas que vão falar com os mortos, correm atrás de energias,
Não, aqui você recebe a energia tal. Eu já vi isso aqui numa casa. Venha e receba a energia fulana de tal. Misericórdia. Porque as pessoas não estão entendendo, então elas acham que o Espírito Santo, porque a gente entende. Nós temos que tomar esse cuidado quando você for evangelizar alguém, quando for falar de Deus para alguém, porque muitas pessoas não entendem aquilo que você vive. Então hoje para nós, célula é bacana, mas para quem nunca conheceu uma célula, vai achar estranho. Hoje o Espírito Santo para nós é algo normal, mas para quem não conhece, irmãos, é algo estranho. Eu já vi pessoas falar assim, cara, que energia é essa que vocês buscam? Porque existe essa energia, quem já ouviu isso aqui? Não, vocês têm uma energia diferente, um negócio diferente, irmãos. Maior é o que habita em nós. Se maior é o que habita em mim e você, quando a gente chega na escuridão, nós temos que ser luz. Porque esse mundo está em escuridão. Então se a pessoa chega, ela vai chamar de qualquer nome, mas o importante é que ela está enxergando essa luz em você. Está enxergando essa luz em mim. Então se maior é o que habita em nós, em mim e em você, a diferença tem que ser exposta ao mundo. Não ao contrário, irmãos, não o mundo engolir a igreja, engolir os cristãos, engolir as pessoas. Sabe por quê? Porque a força que há em nós é maior. Até os anjos que caíram junto com Lúcifer foi menor. Foi 1/3 dos anjos. Então aí também já é maior. O número sempre vai ser maior, irmãos, a força que há em nós. Você e eu, nós não podemos esmorecer por qualquer coisa. Eu fico lendo alguns textos da Bíblia, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz o quê? Esse texto, irmãos, ele bate dentro de mim, ele ferve. Por todos os lados nós somos atribulados, mas não desesperados, desesperançosos, não ficamos agoniados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Se você ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, vai dizer assim, ó: nós carregamos um tesouro em vasos de barro. Isso mostra que nós somos o vaso, sim, mas existe um tesouro dentro de nós, que apesar de nós, apesar da nossa fraqueza emocional, da nossa fraqueza humana, da nossa carne, existe um tesouro dentro de mim e de você, irmãos, que é o habitar do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando ele fala assim que nós somos abatidos, isso é humano, mas os não destruídos mostra que existe um Deus que está cuidando de nós. Esse mesmo Deus que nós servimos hoje, que está dentro de mim e de você, é essa força maior que há em nós, é a mesma força que fez toda a história da Bíblia acontecer. Então quando a gente lê Daniel, que realmente não se prostrou a nada, não deixou de orar, e aí foi jogado na cova dos leões, irmãos, quem estava ali agindo naquele momento? Quem fechou a boca dos leões? Irmão, quem era o quarto homem na fornalha com os caras que foram jogados lá, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem era o quarto homem? Quem foi a força de Gideão, que com 300 homens conseguiu ganhar uma guerra de milhares de pessoas? Quem foi que derrubou a muralha quando Josué e o seu exército deu a volta ali 7 vezes? Quem foi a força que derrubou aquela muralha? Foi o maior que habita em nós ainda hoje, irmão. Então eu e você, nós podemos fazer coisas grandiosas em Deus. Jesus nos diz assim: vocês farão obras maiores que as minhas. E as dele já não foram pequenas. Então é tempo, irmãos, da gente acreditar naquele poder que habita em nós. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. Já veio, irmão. Já está disponível, o véu já se rasgou. Hoje se tornou corriqueiro uma fala, né? Tem gente costurando o véu de volta, mas é uma verdade. Na verdade estão tentando costurar, porque não é possível. Aquilo que era disponível para o sumo sacerdote entrar uma vez no ano lá e receber instruções de Deus, se eles tivessem pecado, ele caía morto no chão na hora. Aquilo já não existe mais, porque todos nós somos hoje, o Espírito Santo, o Deus, hoje está disponível para mim e para você. Quem acredita nisso aqui? Então se nós acreditamos nisso, irmãos, de que forma estamos vivendo esse Evangelho?
De que forma nós estamos exercendo esse poder para com a sociedade? De que forma nós estamos encarando nossos problemas nesses dias? Porque existe uma força, amém? Como diz o outro lá, existe uma energia. Não sei você, quando você ora, mas quando o Espírito Santo te toma, começa a vir aqueles... Já viu os caras fazendo isso aqui? Sabe, parece que está sendo eletrocutado por dentro. Existe uma força, existe uma promessa, irmãos, de eu e você curarmos os enfermos. Existe uma promessa de eu e você libertarmos os cativos. Tem um texto de Jesus que a hora que ele pisa no solo da cidade, o rapaz que estava endemoniado, ele é liberto. Tamanho poder. O interessante, irmãos, que isso não é somente uma história bíblica, não. Isso continua até os dias de hoje. Então vamos ler esse texto. 2 Reis capítulo 6, amém? Verso 13. Quem achou aí diz amém? Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor! Repita comigo: ah, meu senhor! O que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esse homem com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Quantos aqui já conheciam essa história? Existia ali uma guerra, existia um rei querendo destruir um profeta do Senhor. E existia um auxiliar desse profeta que estava enxergando com os olhos humanos. O que ele enxerga, irmão? Ele enxerga nos dias de hoje aquela dificuldade que nós temos às vezes. Ele enxergou a doença, ele enxergou aquilo que não era para talvez tirar a paz dele. Talvez a gente pode dizer, a gente pode arriscar dizer que ele era um cara que não estava muito cristão naqueles dias. Mas como ele andava com um profeta, a tendência era que ele se tornasse um profeta, amém? Mas logo na frente ali ele vai cair, ele vai se render à tentação de finanças. Quando o rei vem dar algumas coisas ali para o profeta não quer, e ele vai lá e corre atrás e ele fica leproso. Mas olha só essa situação aqui, ele enxergou cavaleiros do rei, amém? Ele enxergou circunstâncias carnais, amém? Terrenas. Só que o profeta, irmãos, que anda no sobrenatural, que tem entendimento e convicção de quem Deus é na vida dele, ele enxergou o quê? Algo muito maior que estava atrás dos homens, que estava ao redor de quem busca o Senhor. Ele enxergou cavalos de fogo, carruagens de fogo. Irmão, não sei como que está a sua visão nesses dias, se está limitada ou não, mas vamos pedir para que Deus abra a nossa visão e a nossa mente para tudo aquilo que Deus quer que nós façamos na terra nesses dias. Essa terra nunca precisou tanto da igreja, irmãos, como nos dias de hoje. E quando eu falo isso, eu falo nível mundo. Pessoas têm se destruído, desistido, famílias têm sido destroçadas pelo inimigo, porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja. Uma das piores coisas nesses dias, irmãos, é estar dentro de uma igreja, estar trabalhando para o Senhor sem conhecer ao Senhor.
É triste demais. É triste demais, irmãos, trabalhar arduamente e não saber para quem estamos trabalhando. Tudo se tornará fardo, tudo se tornará peso. Sabe por quê? Porque nós não temos entendimento do poder que há em nós, e nós possamos agir, então colocar a mão na cabeça de um filho, na cabeça de alguém na igreja, e falar assim: ei, você será grande em nome de Jesus. Talvez a doença está ali, alguma situação que está tirando a sua paz, colocar suas mãos ou seu joelho no chão, e começar a orar por aquela situação, para que aquela situação mude. Porque existe o poder, mas esse poder ele tem que ser alcançado, ele tem que ser buscado, ele tem que ser aperfeiçoado. Através da oração, jejum, súplicas. E aí, meu irmão, a gente começa a entender o poder que Deus tem colocado na sua vida. Se você é um ministro do Senhor nesses dias, existe poder na sua vida para curar pessoas nesses dias. Se você hoje é um pai, irmãos, entenda essa responsabilidade. Você, como papel de pai, você tem o papel de levar os seus filhos para perto do Senhor. Então todos os dias eu vou lá, irmãos, porque eu acredito nesse poder, eu acredito que eu tenho que transferir esse poder para os meus filhos. Eu vou lá na cabecinha de cada um e coloco e dou uma bênção. Todas as noites. Estejam com saúde ou estejam doentes, estejam enfermos. Porque talvez a gente só lembra desses momentos na enfermidade, né? Nós como pais, nós temos que dar destino aos filhos, então nós temos que proferir Bíblia na vida deles. Você será grande, em nome de Jesus. Esse poder que há em nós, irmãos, faz a gente ter coragem de orar para o enfermo. Talvez a gente não acredite no poder, então a gente não ora com vergonha daquela cura não acontecer. Mas existe um tempo onde a igreja está se levantando, irmãos, como jamais se levantou. Nessa hora você diria amém. Existe um tempo, irmãos, que Deus está trazendo clareza no ministério de cada um nos seus corações. Existe um tempo, irmãos, que Deus está arrancando da nossa mente toda divisão. Tiago diz sobre ânimo dobro, sobre a mente dividida. Essa mente não vai alcançar coisa alguma, irmãos. Então, nós precisamos ser certeiros naquilo que a gente quer nesses dias. É um tempo, irmãos, da gente assumir os nossos chamados. E parar de querer viver o chamado dos outros. Porque se você é profeta, você precisa agir como um profeta. Se você é um adorador, irmãos, nós precisamos agir como um adorador. E o adorador, ele realmente tem a característica marcante. Todos nós somos adoradores. O adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Irmão, entenda. Quando você identificar, porque Deus tem falado no seu coração, aquilo que é para você fazer nessa terra. Quando você entende isso, você receberá um poder, se você buscar, que nada poderá te parar dentro do seu ministério. Poxa, pastor, então eu tenho um ministério, eu tenho buscado, mas não está acontecendo. Talvez você esteja no ministério errado. Talvez nós estejamos agindo onde não fomos colocados para agir. Irmãos, ninguém resiste a uma igreja que busca o Senhor. Ninguém resiste a adoradores e pastores e mestres e ministros de louvor e líderes de célula que buscam ao Senhor. Nada, porque maior é o que está dentro de mim, dentro de você. Eu tenho começado a Deus, eu quero sentir essas experiências. Teve uma vez na igreja lá embaixo, nossa igreja estava lá, como sempre, vários anos, colocaram um bar na frente da igreja. Hoje lá é uma oficina de moto, quem passa lá vai ver. E o bar, irmãos, parece não, era para isso. Eles colocavam aquela jukebox, é isso? Aquela caixa de música. E colocava a fichinha lá, meu irmão, mas lacrava o som. Eu lembro até hoje de uma irmã que vinha na igreja. O nome dela era Durvalina. Quem lembra da irmã Durvalina? Ela falou para o pastor Fábio assim, falou, pastor, eu posso ir lá orar? O pastor falou assim, pode ir, minha filha. Irmãos, ela pegou um vidrinho de óleo, encheu as mãos e foi lá. Deu uma semana, o bar fechou. Sabe o que é isso? É o poder que habita em nós precisamos exercer com fé. Hebreus vai falar sobre fé, Hebreus capítulo 11.
O poder talvez já está aí dentro, irmão. Se você tem buscado, se você tem jejuado, se você tem feito aquilo que é para ser feito como um cristão, o poder já está aí, mas e a fé para exercer esse poder? Então nós precisamos entender como igreja, tamanha força que nós temos nos dias de hoje. Sempre foi assim. No tempo dos reis, no tempo dos profetas, irmãos, existia o poder. Existe até hoje o poder. Mas não queira mergulhar nesse poder para se tornar um super-herói, não é isso. Ele tem que ser exaltado com o que a gente for fazer. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras, mas que exaltem ao seu Pai que está nos céus, porque Ele tem que ser exaltado. Eu não posso usar esse poder como um trampolim para eu alavancar o meu ministério. Poxa, eu tenho que usar esse poder para eu ser o melhor pregador do Brasil. Negativo, irmãos, sempre tem que Ele ser exaltado. Não podemos quebrar esse princípio, mas existe poder dentro de mim, dentro de você. Existe poder para nós chegarmos em casa e convertermos os nossos pais. Existe poder para nós chegarmos em casa e tirarmos nossos filhos do lamaçal do pecado. Que Deus quebre nesses dias toda a cegueira espiritual, conforme foi com Geazi. Que Deus nos mostre nesses dias que maior é o exército de Deus do que o exército do inimigo. Sempre foi assim, irmãos, e sempre será. Talvez no olho carnal, no olho humano, a gente não vai conseguir enxergar, mas nós temos o olho espiritual, nós temos a nossa fé, que colocada em prática, que colocada em busca com o Senhor, irmãos, coisas grandiosas vão acontecer. Não vamos jogar no lixo tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Existe um tesouro, irmãos, que está colocado dentro de mim, dentro de você, que pessoas precisam conhecer nesses dias. Então não deixe o exército inimigo te intimidar, amém? É um tempo da igreja sobressair sobre essa cidade. Existe aqui uma igreja, irmãos, com homens e mulheres de Deus que tem se levantado. E essa cidade, esse estado, esse país vai conhecer, porque existe um poder dentro de você, meu irmão, que é capaz de se sobressair sobre as trevas. Existe uma luz dentro de você que tem que ser enxergada a quilômetros de distância. Coloca a lenha nessa fogueira aí, amém? Jeremias 29:11 diz o quê? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, a fim de para dar o fim que vocês desejam. Ei, irmãos, olha esse texto. Eu é que sei os planos que tenho ao seu respeito. E são planos, e ele continua, e são planos de bem e não de mal. Algumas versões dizem assim, planos de fazê-los prosperar. Quando diz prosperar, não pense só em dinheiro. Eu creio que na nossa igreja o dinheiro vai ser consequência, amém? De um povo obediente, gentil, generoso. Mas você prosperará em todos os caminhos, meu irmão, porque esse é o projeto do Senhor para a sua vida. Aí você vai lá em Efésios 3, né, que a Elaine leu aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos, segundo o poder que habita em mim e em você, mais uma promessa do poder que está dentro de você, meu irmão. Então por que estamos com a cabeça baixada? Por que estamos às vezes pensando que tudo vai dar errado? Talvez a sua fé já se foi, meu irmão. Eu digo a você, nós precisamos retomar essa fé nesses dias. Se existe projeto do Senhor para mim e para a sua vida, de fazer prosperar de bem e não de mal, se existe um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, e certamente, irmãos, olha só como que a Bíblia ela é muito legal de ler. Certamente o que você pensa para você não é coisa pequena, ou é? Quem é que pensa pequeno? Poxa, isso aqui para mim está bom, está tranquilo. Alguém que pensa dessa forma, irmãos? Quem é que pensa grande? Quem que não pensa nada? Quem que pensa grande, irmão? Quem que quer ir para a França? Ilhas Maldivas? Hã? Quem aqui quer ter 8 filhos?
Estou fora. 2 está bom. Mas olha que interessante, o pensamento que você tem ao seu respeito é grande ou é pequeno? Vamos, gente, fala. É muito grande, repita comigo, é muito grande. E existe um Deus poderoso, todo-poderoso, onipotente, que Ele é capaz de fazer com mais do que você imagina. Infinitamente mais, irmãos. Olha esse Deus que você serve. Olha esse Deus que está lá quando você se ajoelha no seu quarto. É esse Deus, irmãos, que está agindo na minha e na sua vida. É esse Deus que está agindo naquela situação que você pensa que não tem mais remédio. É esse Deus que nesse instante está tocando a sua família que precisa de uma cura. É esse Deus, irmãos, os Deus dos profetas, que já agiu, que fez aquilo tudo na Bíblia acontecer. E a Bíblia está aqui, nós precisamos ler e tal, mas hoje nós estamos vivos, nós estamos disponíveis para fazer essas coisas acontecerem nos dias de hoje, meu irmão. Existem milagres para serem feitos no dia de hoje. Milagre não é coisa do passado, não. Talvez não seja mais necessário transformar água em vinho, mas talvez seja necessário orar para um paralítico andar. Se for necessário, a gente transforma a água no vinho. Mas existem paralíticos, irmãos, existem pessoas com cegueira para ser curadas. E aonde está o poder da igreja? Eu quero que você leve isso aqui como realmente um incentivo nesses dias. Onde está a imposição de mãos? Existe sim um remédio. Mas antes do remédio, dê uma oração. Com fé. Com poder. E irmãos, nós precisamos entender o poder que a igreja tem nesses dias. Eu não estou falando aqui para a nossa igreja ser a maior da cidade, não é isso, eu falo igreja como um todo. Nós precisamos entender as promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Nós precisamos entender que nós estamos do lado certo. Quem aqui jogava futebol quando era criança e você percebia de repente que você estava no melhor time? Isso é do ser humano. Quando você percebe que você está do melhor lado, irmãos, você se acha. Poxa vida, ó, agora a gente vai ganhar. Talvez perdia. Eu vou falar para os homens agora, né? Quando o time de futebol contrata o fulano de tal lá de fora, agora vai. Só o São Paulo que não vai, irmãos, o resto vai. Misericórdia. Não tem esse sentimento de grandeza? É ou não é verdade? E por que com Deus não é assim, irmãos? Maior é o que está em nós, é promessa. É clareza. Maior é o que está em você, nós precisamos pegar essa verdade e sair com o peito inchado na rua. Não vai sair xingando todo mundo não, mas maior é o que está em mim. Situações vão vir, situações vão acontecer, irmão, e você vai fazer o que com isso? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando um filho teu ficar doente, o que você vai dizer? Maior é o que está em mim do que está no mundo. Mete a mão na cabeça e ora. Impõe as mãos. Quando tudo parece que vai desmoronar, não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E comece a orar isso. Vai lavar a louça orando. Adorando, proferindo essa palavra. Deus, o Senhor prometeu que o Senhor tem projetos para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Esses textos têm que entrar na nossa vida como uma promessa. Se Ele sabe os projetos que Ele tem para as nossas vidas, irmãos, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos estar no centro da vontade dEle, é aí que está o negócio. Nós como cristãos, nós temos que caminhar no centro da vontade de Deus e em nenhum outro lugar. Porque é ali que as bênçãos serão ordenadas. Não sei o que você tem vivido de palavra, irmãos, esses dias, mas está aí. João capítulo 16, verso 33 vai dizer o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Acabou o versículo? Mas o quê? Por quê? Não está nos prometendo que não teremos aflições.
está nos prometendo que Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Aqui é uma promessa implícita, né? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E daí? Irmão, se nós estamos caminhando com Ele, se Ele está em nós, certamente nós venceremos o mundo também. E como o mundo está cruel, né? Sempre foi. É que as notícias agora chegam mais rápido. E aí, irmãos, você tem duas opções na vida: ou você se desespera, ou você confia. Ou você se desespera, ou você coloca Deus no negócio. Ou você se desespera, ou você começa a agir como um cristão de verdade. Você coloca o dedo dentro do nariz do problema e fala assim: maior é o que está em mim do que você. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, irmãos. Você tem opções esses dias. Eu fico pensando, quando eu li a Bíblia nesse texto de Coríntios, o que faz esse homem falar esse negócio? Por todos os lados nós somos pressionados, mas não desesperados. Por todos os lados, irmãos, vai vir coisa para te ferir, para te desanimar, para te tirar da presença de Deus. Sim, o diabo ele quer que você se canse. Ele não quer que você morra. Porque o cansado, irmãos, ele vai matar outras pessoas, porque ele vai começar a lamuriar para as outras pessoas. Ele vai começar a difamar, ele vai começar a falar mal de tudo. Então ele não quer que você morra, ele quer que você seja uma ferramenta. Isso está amarrado e destruído em nome do Senhor Jesus. Nós temos profetizado, nós temos profecia, nós temos palavras sobre essa igreja, irmãos, e nós iremos avançar. Uma igreja poderosa. Quem que já leu o livro chamado Quando o Céu Invade a Terra? Ninguém? Cadê o Cristian? Irmão, leiam esse livro. Entendam o poder que há em você e em mim, irmãos, que jamais, jamais, jamais nós seremos abandonados. Jamais eu e você seremos desamparados pelo Senhor, irmão. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Ainda que. Eu pego esses textos e coloco na minha realidade. A Tayana chega a ser chata com o Jetro. Tem hora para isso, tem hora para aquilo. Se passar da hora, perigoso. Para com esse negócio. E eu pego o que. Não esquece, irmão. Deixa de comer, deixa de dormir. Por causa do filho. Por isso que o texto bíblico, ele traz realidades que quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Quem é mãe aqui? É assim mesmo? E aí a Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu não esquecerei de ti. Ei, irmãos, esses textos têm que sair daqui hoje martelando o seu coração, porque existe um Deus que não te desampara, existe um Deus que tem vontade de vê-lo prosperar, existe um Deus que tem total alegria em ver sua família caminhando nos caminhos do Senhor. Mas esse mesmo Deus te dá o livre-arbítrio, então por isso que estão as opções para você na mesa. Você tem a opção, irmãos, e é a opção se você vai ser um pecador ou não, se eu vou ser um pecador ou não. É opcional, por isso que o negócio é livre-arbítrio. Me ame, por favor, me ame. Não existe isso, existe o livre-arbítrio. Mas quando a gente entende isso, quando a gente entra no centro da vontade dele, irmãos, as coisas já estão formadas. Existe um exército que Geazi não estava enxergando, que está ao meio do seu redor nos dias de hoje também. Se você tiver coragem, peça para ver. Deus, eu quero ver esse negócio aí. Existe um Deus interessado em ver o seu crescimento pessoal. Existe um Deus interessado em ver sua família dando certo, meu irmão. Ele não fez um game, ele não fez um jogo, vamos ver se a Sueli vai passar de fase, não. Já está pré-definido o negócio. Você vai se dar bem nessa vida, meu irmão. Você vai crescer no seu ministério, amém? Você vai ser um grande pai de família. Amém. Você vai ser uma mãe sensacional. Você vai dar destino para os seus filhos. Irmão, existe um Deus interessado em ver o nosso crescimento.
Existe um Deus interessado em te dar um projeto de futuro. Ele só está assim: vem filho, vem, 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 que eu quero habitar em você. Eu estava lendo um trecho de um livro uma vez chamado Caçadores de Deus. Meu irmão, que livro top, e aquilo falou muito comigo. Nós precisamos caçar o Senhor nesses dias, procurar. Mateus capítulo 7, verso 7, nós vamos bater até que a porta se abra. Aquele que pede recebe, aquele que busca alcança, e aquele que bate a porta lhe será aberta. São opções nossas, nós temos que buscar, clamar, jejuar. E aí, meu irmão, você vai ver como que a sua vida vai começar a mudar. E existem as fases, mas nós precisamos nesses dias entender. E qual que é a luta do inimigo nesses dias? Que a igreja não entenda o poder que há nela. Que eu e você não venhamos entender o poder que existe em nós. Porque quando a gente entender, irmãos, a gente vai virar um míssil. E ó, atingiremos vários lugares. Deus vai te dar habilidades, irmãos, de você colocar o bisturi no lugar certo. Fazer o corte necessário. Como se você fosse não sei se tem um nome para isso, mas um cara que desarma a bomba. O cara vai lá, já assistiu aquele filme? Tem um monte de fio, meu Deus. Aí chega um cara que faz isso aqui, ó. Aí o cronômetro vai acelerado, né? Eles mudaram o filme, eles inovaram. Aí o cara vai cortar o outro negócio. Então joga no mar e a bomba estoura. Mas existem pessoas que aqui, irmãos, têm habilidade para cortar com o bisturi no lugar certo. O poder que há em você, meu irmão, vai salvar pessoas nesses dias. O poder que há em você vai salvar sua família do inferno nesses dias. Mas eu e você, nós precisamos entender tudo o que Deus tem para nós. E aí, meu irmão, qual vai ser a sua opção? Qual vai ser a sua opção diante das circunstâncias? Mas eu vou te falar uma coisa: a circunstância virá. O dia mau vai chegar. A angústia vai chegar. Mas se você estiver preparado nesse dia, você vai dizer igual Paulo: por todos os lados tem problema, mas eu estou no centro da vontade de Deus. Por todos os lados tentam me parar, mas eu estou com o meu arco empunhado. Sua espada está na mão, porque você acredita em um poder que há em você, através do Espírito Santo. Esse poder, irmãos, vai fazer você se mexer nesses dias como um cristão. Vai fazer você ser um grande evangelista. Você vai querer proferir palavras que vão dar destino para a vida de pessoas. As pessoas estão clamando por isso nos seus olhos. As pessoas não enxergam, não entendem esse poder que há, irmãos. Então nos seus olhos elas vão ver que existe um brilho diferente. E vai vir aquela pergunta: e você é cristão? Sabe qual que é a minha vontade, irmãos? Eu quero colocar isso em prática. Eu quero fazer um cartão com o nome da igreja, local, tudo mais. E onde eu parar, eu quero dar esse cartão. Porque pessoas precisam ouvir aquilo que você tem. Nós não queremos trazer pessoas aqui para ouvir o pastor Diego pregar, não. Elas precisam sentir aquilo que você sente. Elas precisam entender o poder que há em você, que também pode habitar nelas. Irmãos, imagine uma igreja inteira exercendo esse poder dentro dela. Quem tem dom de cura começa a curar. Quem tem dom de cantar começa a louvar o Senhor. Não aqui em cima, nos corredores. Começa a surgir música nova no coração. Imagina só, um exército inteiro entendendo esse poder. Quem tem dom de milagres, milagres. Quem tem o dom de falar em línguas, fala em línguas. Quem tem o dom de interpretação, interprete. Mas nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o mundo, irmãos, vai começar a ficar de tal forma, já está começando, que vai querendo nos intimidar. A ponto de a gente pensar assim: poxa, não tem mais jeito. Não, agora vem. Agora com esse governo aí, vão implantar a lei do casamento. Irmãos, não tem boca nenhuma. Nós temos que realmente acreditar no poder de Deus em nós. As situações vão vir. O mundo vai sim continuar do jeito que está.
vindo para cima, nós vamos no contrário, irmão. Você precisa agir no contrário do mundo, contra o sistema. Não existe suavidade nesses dias, porque parece sim que o mundo quer entrar dentro das igrejas de uma forma suave. O Evangelho é um só. Palavras de vida são uma só. A essência da Bíblia é a mesma. E continua tendo somente um caminho para ir para o céu. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que a igreja nesses dias entenda, que você entenda, que você tenha uma semana diferente do que você já teve nessa, ou todas as outras. Que a gente comece a ler a Bíblia e comece a ficar cheio com os milagres que Jesus fazia, com os milagres que os profetas faziam, com as palavras que eles traziam. Ei, é tempo da gente ler a Bíblia e nós fazer isso aqui, ó. Meu Deus. Porque quem tem temor, irmãos, lê a Bíblia dessa forma. Meu Deus. Meu Deus. Isso está disponível para mim, meu Deus. Deus me colocou na terra para fazer isso aqui. Uau. Meu Deus, esse é o meu chamado, eu não estou exercendo. Uau, é um tempo de choro, é um tempo de arrependimento, de obras mortas. Uau, eu estou fazendo isso aqui para eu me engrandecer. Meu Deus, me quebra. Uma das orações mais difíceis de fazer nos dias de hoje é para que Deus quebre o orgulho. Uma das coisas mais difíceis de fazer hoje é pedir perdão. Não para que tenha esse poder latente dentro dele. Eu quero encerrar com um texto. Quero que você abra aí, por favor, no Salmos 91. Em 1 Samuel, irmãos, a gente vai ver uma história, Samuel capítulo 5. Quando os filisteus pegaram a arca do Senhor. Eles colocaram dentro de uma sala, de um altar. E tinha o Deus deles lá que se chamava Dagon. Nisso aqui a gente pode enxergar quão maior é o nosso Deus. Quando a arca está lá, no outro dia eles vão lá olhar o que aconteceu com a estátua. Estava tombada de cara no chão. A presença de Deus, irmãos, a arca era a presença de Deus. Colocaram a presença de Deus dentro da presença de um outro Deus, tombado com a cara no chão. No outro dia, ergueram a estátua, no outro dia estava tombada de novo, porque o poder de Deus, irmãos, não se iguala ao poder de ninguém. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando você tem esse entendimento, irmãos, você simplesmente diz assim: Senhor, acalma essa tempestade. Quando você carrega esse sentimento de poder, você tem coragem de dizer: Deus, acalma essa tempestade. Talvez hoje você tenha uma tempestade no seu coração, de dúvidas, de incertezas, irmãos, peça para que Deus acalme essa tempestade. Peça para que Deus dê destino aos seus pensamentos, peça para que Deus tire o orgulho da nossa mente. Porque Ele não vai agir com poder numa mente orgulhosa. Ele sabe como isso é perigoso. Mas a mente perigosa, orgulhosa, ela pode agir por instinto próprio, sem Deus. Falsos profetas, cristãos enganadores, mas vamos fugir disso nesses dias. Primeira Reis capítulo 18 também tem a história de Elias. Elias, ele chega nos profetas de Baal, 450 mais ou menos. Ele fala assim: convoque todo o povo, chame os 450 de Baal e também os 400 de Aserá. E aí ele pega 2 novilhos e fala assim: vocês preparam esse novilho e eu vou preparar o meu. O Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus de verdade. E a Bíblia diz, irmãos, relata que eles ficaram muito tempo invocando o Deus deles, até que Elias começou a zombar deles. Ei, grite mais alto, talvez eles estejam ocupados ou estejam dormindo. Sabe o que é isso? É convicção do Deus que ele servia. É ser convicto, irmãos, do poder de Deus que há dentro de uma pessoa.
Depois ele manda molhar todos os galhos, manda molhar as varas ali que ele mandou fazer, joga água 3 vezes, manda jogar água, encharcar o negócio. E aí a Bíblia diz que quando o fogo desce do céu, aquela água seca, pega fogo em tudo. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder do nosso Deus. É a convicção desse poder que não pode te intimidar diante das situações do dia a dia. É o poder do Deus que vai fazer com que você seja uma pessoa corajosa e melhor nesses dias. É esse poder, irmãos, que vai fazer os enfermos serem curados nos dias de hoje, paralíticos andarem, cego voltar a enxergar. Então a igreja precisa entender o tamanho poder que existe nela. Eu e você somos igreja. Eu e você podemos fazer diferença nesse mundo. Eu e você devemos fazer diferença nesse mundo. Quero que você se coloque de pé. E leve isso aqui para você, irmãos. Eu sei que é um dos salmos mais conhecidos que existem. É um dos salmos que fica aberto na sala, fica aberto na empresa. E eu queria que você levasse isso para você nesses dias, diante dessa palavra. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Tem mais. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o teu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Feche os seus olhos. Certamente Deus falou no seu coração nesse dia. Que você possa carregar isso nos dias de hoje, irmão. Que você tenha, assim como foi Geazi, talvez seus olhos estejam embaçados. Mas é tempo de a gente abrir os nossos olhos espirituais e enxergar os carros de fogo ao nosso redor. É tempo de acreditar nesse Deus que a gente serve. É um tempo de conhecer o nosso Deus como nunca antes. É um tempo de intimidade, irmãos, tamanha, onde você vai começar a chorar sem perceber, por situações que você jamais pensou em chorar. É um tempo da igreja ser igreja. É um tempo da igreja exercer o poder como igreja. É um tempo de você proferir palavras e as pessoas serem curadas. É o tempo de uma palavra sua levar uma pessoa a um destino diferente. Porque existe um poder que habita em você. Não é mais tempo de se esconder. Existia um rei chamado Jotão, que o irmão dele matou todos os outros irmãos. Ele ficou escondido vários dias, até que aconteceu o seguinte: você não vai mais se esconder. Irmão, não se esconda mais daquilo que Deus tem para você. Jonas teve um mandamento de Deus. Jonas carregava o poder de Deus, mas ele foi do lado contrário. Porque mesmo cheio de poder, nós ainda teremos livre-arbítrio. E aí, meu irmão, lembre desse texto nos dias em que você estiver cabisbaixo. Por todos os lados somos atribulados, mas não desesperados. Nós não somos desiludidos, irmão. Nós não somos uma igreja desiludida. Nós não somos uma igreja que só cumpre tabela, não. Nós somos uma igreja que avança no poder que há dentro de nós. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar.